Milton Campos. Pois bem, vou chamar aqui o Vitor Henrique Grampa, que é educador e advogado, é consultor da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, doutor e mestre em Direito Político e Econômico, graduado em Direito, Filosofia e Pedagogia, especialista em Educação e Direitos Humanos e em Conflitos Internacionais. O Grampa está aqui, agradecer muito, ele é professor da Pontifícia Universidade Católica, vamos recebê-lo com uma salva de palmas, agradecer muito a oportunidade de estar aqui conosco. Também, para participar dessa análise de conjuntura, as consequências da terceirização dos serviços, a questão da escola cívico-militar, a Cristiana Verdes, que é mulher, mãe, filósofa, pesquisadora, escritora, professora, advogada, doutora em educação pela PUC de São Paulo, estuda a universidade, os processos de formação e educação no capitalismo tardio, está aqui a Cristiana, desculpe, e vamos também recebê-la com uma salva de palmas. Para coordenar essa mesa aqui, chamar a Patrícia Pimenta para coordenar os trabalhos dessa parte, com uma salva de palmas também. Eles já dialogaram, agradecer muito a ambos, né? Boa palestra, e pedir a todos e a todas que contribuam aqui com silêncio e atenção, e nós pactamos aqui 30 minutos, compactamos também e até 11h45 para terminar essa atividade tranquila. Ao final eu volto, se houver alguma questão para ser encaminhada. Bom dia a todos vocês. Nós vamos começar aqui essa conversa com a Cristiane, então vou passar a fala para ela e vamos nos nutrir com esses conhecimentos para a gente voltar para as escolas, fazer esse debate, porque o conhecimento também é uma ferramenta de luta, né? Nós precisamos convencer os nossos companheiros o quanto é importante repudiar as escolas cívico-militares nas nossas unidades, na nossa sociedade e no nosso país, tá bom? Então, Cris, primeiro agradecer você mais uma vez por estar conosco e também o Vitor, né, que é nosso conhecido, e eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigada, viu? Obrigada, Paty. Bom dia. Bom dia, colegas. Todos bem? Numa quinta-feira ensolarada de São Paulo, é difícil, a gente tem um tempo bom aqui, né? Tem feito muito frio. Eu preciso de algumas informações para a gente começar essa conversa de hoje. Eu preciso que todo mundo esteja atento aqui, porque eu vou perguntar. Eu quero saber quem são as pessoas nascidas nos anos 2000. Cadê os novinhos da turma aqui? Tem gente nascida aqui nos anos 2000? Não. Vamos descer mais um pouco. Tem uma mãozinha ali, eu vi uma mãozinha? Não tem. Tem colegas nascidos na década de 90? Levanta a mão bem alto, uma colega, outro, opa, tá começando a aparecer os novinhos aqui. Tem colegas nascidos na década de 80? Opa, minha turma. Tem colegas nascidos na década de 70? Opa, uma turma boa. Tem colegas da década de 60? Oh, pera um pouco, uma salva de palmas que essa turma da década de 60 tá forte aqui. Tem colegas nascidos na década de 50? Olha a velha guarda chegando aqui, gente, uma salva de palmas. Tem colegas nascidos em décadas anteriores? Quem que está aqui no movimento há mais tempo ainda? Estamos aqui com quase. Palmas para esta turma também. Muito bom, muito bom. Agora eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Quem daqui tem filhos? Levante a mão. Quem daqui já tem netos? Levante a mão. Uma boa turma. Quem daqui tem filhos, netos ou então sobrinhos em idade escolar? Tem alguma aluna abaixada aqui? Agora eu vou fazer a pergunta inversa. Tem alguém aqui que não tem filhos, netos ou sobrinhos? Uma, duas, três, menos pessoas. Por que eu fiz essa pergunta para vocês? E aí eu vou fazer uma última pergunta. Quem daqui
já frequentou como aluno uma instituição escolar? Levante a mão, por favor. É unanimidade. O que eu quero com essas provocações, o que eu quero dizer com essas provocações para vocês? A escola, pessoal, não é só o nosso local de trabalho. Eu estou falando aqui com professores, coordenadores, outros tipos de funcionários, assistentes. A escola é o nosso local de vida. Então, a discussão que a gente veio hoje fazer aqui sobre o contexto político da escola, sobre a configuração da escola na sociedade atual em que a gente está vivendo, é uma coisa que toca a todos nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos brasileiros, não só porque nós trabalhamos na escola, não só porque estamos na rede municipal, não só porque estamos rede estadual, federal, não só porque somos professores, mas principalmente porque somos cidadãos, e principalmente porque a escola, depois do lar, é o segundo local de socialização do ser humano. É o segundo local mais importante da nossa vida, e muitas vezes chega a ser até mesmo o primeiro local mais importante da vida da pessoa, porque é onde ela passa mais tempo, porque é onde ela vai se desenvolver, é onde ela vai aprender, é onde ela vai socializar com as demais crianças e jovens adolescentes, é onde ela vai criar seus laços de afetividade, é onde ela vai criar as suas relações pessoais, que depois vão seguir para os outros círculos sociais que a gente frequenta durante a vida, que é o círculo social do trabalho, vão seguir para o círculo social do futebol, o time do tricô, o pessoal da igreja. Mas aquele momento inicial de socialização, aquele momento em que a gente se vê sendo construído enquanto ser humano, é a escola. Então, nós falarmos sobre quais valores a escola, e especialmente a escola pública brasileira, deve ter e deve manter para que a gente possa fortalecer a democracia é essencial, muito mais essencial neste momento político em que nós estamos. Como o professor Cláudio disse, nós estamos há 40 dias das eleições municipais. Então é um momento político crítico, é um momento em que a gente, todos vocês que são sindicalizados, que são líderes nas suas comunidades, nas suas escolas, estão aqui para poder discutir, poder fomentar e poder levar de volta para dentro das suas escolas tudo aquilo que a gente puder aprender, discutir, escutar e fomentar de ideias democráticas. Exigir a participação popular é a única forma que a gente tem de garantir que a gente continue com um regime democrático seguro e livre, em que a diversidade das pessoas possa ser respeitada. Agora que eu já sei um pouco mais de vocês, eu vou me apresentar. Só um minutinho, vou tomar uma água aqui. Eu estou só aguardando o colega abrir aqui a apresentação. Está todo mundo confortável aí? Então vamos lá. Eu vou contar um pouquinho de mim para vocês também. Meu nome é Cristiane Fairbanks. Eu sou advogada de formação, me formei pela PUC São Paulo, mas eu digo que antes de me formar como advogada, eu me alfabetizei no curso de filosofia. Foi a minha primeira formação de nível superior. E foi lá que eu pude aprender e raciocinar para uma coisa para além do técnico, para uma coisa que exige um raciocínio crítico de todos nós. E essa formação em filosofia, eu digo que me alfabetizou porque foi ali que eu aprendi a ler, a entender, a pensar criticamente sobre os assuntos da vida, inclusive sobre os assuntos do direito, que são assuntos que a gente vai conversar hoje aqui um pouquinho. E o que mais eu tenho de importante para falar para vocês? Assim como vocês, eu também estou e estive envolvida no meu movimento sindical. Eu me formei como filósofa, depois eu me formei como advogada e em seguida um mestrado e um doutorado na área de educação. Eu sou doutora pela PUC São Paulo, doutora em educação, assim como meu colega Vitor Grampa que está aqui. Estamos em casa hoje aqui, PUC São Paulo, trazendo aquilo que a gente produz de melhor conhecimento. Durante a minha estadia no mestrado e no doutorado, eu tive a oportunidade, e isso foi véspera de pandemia, e foi também durante o governo Bolsonaro,
em que houve muitos cortes na educação superior, e eu acho que vocês que estavam na base também sentiram no fundamental, todo mundo sentiu um decréscimo muito grande quando nós estávamos no governo anterior. E diante disso, o que eu fiz? Me mobilizei com os meus colegas, assim como vocês estão mobilizados aqui. E nós colocamos a Associação de Pós-Graduandos de pé, porque ela não existia, ela existiu há décadas atrás, e eu pude presidir essa associação. Então essa luta, quando eu digo para vocês que é importante o engajamento e a participação no dia de hoje, é para que vocês possam replicar e capilarizar esse trabalho que a gente faz, de discutir temas importantes, como a gente vai discutir hoje aqui, que são as escolas cívico-militares, a lei implementada, tentada, né, ser implementada pelo governador Tarcísio, e que felizmente não deu certo. Então, já temos um spoiler, acho que quem acompanha já sabe disso, que nós tivemos aí um retorno e uma suspensão da aplicação dessa lei, e é sobre isso que eu vou falar um pouco para vocês. Para que eu possa falar para vocês, agora eu vou me servir um pouquinho aqui daquilo que eu anotei, porque a cabeça não funciona tão bem assim, com tantos números e tantas informações. A Lei Complementar 1396 foi implementada pelo governador Tarcísio em maio de 2024, então alguns poucos meses atrás. O que essa lei instituía? Essa lei instituía o projeto de militarização das escolas públicas estaduais e municipais. Muito embora seja uma lei estadual, ela também diria respeito à possibilidade de escolas municipais optarem por este modelo de educação cívico-militar, prevendo, então, assim, a participação não só das escolas estaduais, mas das municipais. E aí a própria lei dizia quais seriam os critérios, né, os requisitos para a implementação dessa escola cívico-militar. Dentre esses critérios estaria a aprovação da comunidade escolar para a implantação do programa, por meio de consulta pública, a verificação do índice de vulnerabilidade social, índices de fluxo escolar e índices de rendimento escolar. A lei foi elaborada de uma forma bastante tendenciosa, porque pegou resultados parciais. Hoje nós temos implementadas um número ínfimo de escolas militares no Brasil, perto do que é a rede pública, né? E qual é a questão? Quando vocês entenderem que essa lei prevê, e essencialmente o que ela não prevê, a gente começa a pontuar os problemas que ela traz. A lei que ele sancionou, que ele criou, determina que esse programa de militarização das escolas poderia ser implantado em escolas que já existissem, então deveria haver a concordância da comunidade escolar por meio de consulta pública, e também a criação de unidades novas, né? E o diferencial do currículo dessas escolas seria o oferecimento de atividades extracurriculares cívico-militares. Pode pular. A definição que a própria lei dá para o programa de escola cívico-militar é um conjunto de ações voltadas para a melhoria da qualidade da educação ofertada no ensino fundamental, ensino médio e educação profissional. Veja bem a fórmula do governador. Ele quis abarcar tudo, por meio de um modelo de gestão de excelência nas áreas pedagógica e administrativa e de desempenho de atividades cívico-militares. Mas o que afinal são essas atividades cívico-militares? Eles não descrevem na lei. Olha que pegadinha. Eles não descrevem na lei quais são as atividades cívico-militares, mas eles descrevem uma porção de outras coisas que é importante vocês saberem. Eles descrevem que numa escola cívico-militar haverá participação, além da Secretaria de Educação, além do Ministério da Educação, que seria em âmbito federal, caberia a participação da Secretaria de Segurança Pública. Parece meio óbvio, né, pessoal? Mas é cívico-militar, então claro que vai ter militar. Mas vejam bem os termos em que essa participação acontece, né? A Secretaria de Segurança Pública, ela deve zelar e cuidar
para que os deveres dos monitores sejam cumpridos. Quem são os monitores? A gente vai falar em seguida deles. Os monitores são policiais militares na reserva. Tá? O que são policiais militares na reserva? São aqueles policiais militares aposentados, mas que ficam à disposição da Secretaria de Segurança Pública e a qualquer momento podem ser chamados de volta para o trabalho policial. Diferente dos policiais reformados, que são aqueles policiais aposentados definitivamente, seja por idade, porque chegaram no teto, seja por alguma incapacidade ou algum acidente de trabalho, porque tomou um tiro, porque não tem mais condição física de trabalhar, por alguma questão de ausência de movimento do membro, não enxerga, qualquer outra questão, é uma aposentadoria definitiva. Mas estes policiais que não foram reformados, mas que estão aposentados, portanto estão na reserva, são chamados a compor a coordenação dessa escola cívico-militar. Vocês daí conseguem ver algum problema nisso? Eu vou falar para vocês que juridicamente temos problemas. O Sr. Victor Grampa vai discorrer num outro aspecto, talvez mais próximo ali da realidade, mas eu vou puxar um pouco aqui no juridiquês para vocês hoje. A gente tem alguns problemas muito graves quando a gente fala da participação de um militar coordenando atividades educacionais dentro de uma escola. No artigo 6º, fala da Secretaria de Segurança Pública, das atribuições todas que ela deve fazer, inclusive coordenar esses monitores, e o artigo 10 fala da equipe gestora, e explica que vai haver um núcleo militar. Eu não sei a vocês, mas só esse nome já me assusta. Eu acho que eu estou falando de uma escola, mas aí de repente eu estou usando termos militares, que coisa estranha. E esse núcleo militar é responsável pelo acompanhamento e organização da segurança escolar e pelo desempenho de atividades extracurriculares de natureza cívico-militar. Ressalto e rememoro, eles não descrevem quais são as atividades cívico-militares. Mas o que é importante que a gente saiba, que a gente entenda, que são os pontos jurídicos em que a gente está contestando essa lei por meio de ações judiciais. Em primeiro lugar, estes monitores, eles serão escolhidos discricionariamente pela coordenação da segurança pública, pela coordenação da segurança, da Secretaria de Segurança Pública. Eu pergunto aqui, quem de vocês prestou concurso para ingressar na Prefeitura Municipal de São Paulo? Levante a mão, por favor. Pois é. Então, vocês já imaginaram um colega coordenador que vai ser indicado discricionariamente pela Secretaria de Segurança Pública vindo fazer ingerência dentro de uma escola municipal? Então eu pergunto, lhes parece equitativo, lhes parece justo e justificável que um profissional que tem a sua formação na área da segurança pública, que prestou o concurso dele para atuar na segurança pública como policial militar, seja admitido nos quadros da prefeitura como professor, como coordenador? Aí eu pergunto a vocês, o que será que a polícia militar pensaria se nós criássemos um cargo de educadores dentro da corporação deles? Vocês já pensaram nessa situação? Que agradável seria? Pelo menos uma confusão boa a gente arrumava. Mas é exatamente isso, eu estou aqui trocando em miúdos para ficar claro o que esta lei estava prevendo e qual é o risco desta lei ser implementada. Então, existe um problema muito grande aí na aceitação deste modelo de escola cívico-militar, que gerou ao longo do tempo, e o que eu preciso agora é reconstituir com vocês alguns fatos políticos e jurídicos. Assim, não é a primeira vez. A lei proposta pelo Tarcísio agora em 2024 é só mais uma das leis que já foram elaboradas a respeito de escolas cívico-militares. Eu não sei se vocês se recordam, mas em 2019 o governo Bolsonaro editou um decreto, o decreto 10.004 de 2019, um decreto federal, tá? E esse decreto federal fazia o quê? Criava as escolas cívico-militares no âmbito federal. Esse decreto ficou vigente durante um bom tempo, mesmo sendo combatido por sindicatos, por associações de professores,
por entidades estudantis como UNE, UBS, mesmo sendo combatido e mesmo sendo acusadas todas as suas inconstitucionalidades. E o que é uma inconstitucionalidade? É quando uma lei está contrária ao que a Constituição diz, né? A gente que é aluno de Direito, logo lá no primeiro ano, aprende uma teoria muito interessante que se chama pirâmide de Kelsen. É uma pirâmide mesmo, né? E aí a gente tem no topo dessa pirâmide uma lei principal de um país. Qual é a lei principal deste país? É a Constituição Federal. Porque é ela que rege e ela que determina não só regulamentos pequenos, mas principalmente valores. Então, quando a gente pega, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, é cláusula pétrea, tal coisa não pode ser excluída, porque é cláusula pétrea. Por quê? Porque está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, valores, por exemplo, como a vida, valores como a liberdade, valores como a propriedade, são valores que foram colocados lá na Carta Magna, que nós chamamos ela assim também no direito, carinhosamente o apelido da Constituição Federal é Carta Magna. Para quê? Para que a gente tenha segurança jurídica e estabilidade política. Então, as coisas que estão instituídas na Constituição Federal não podem ser alteradas. E aí, a Constituição diz exatamente isso. Ela vê o direito à educação visando o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. Não só a qualificação para o trabalho, né? Mas também uma formação humanística, mas também uma formação de valores, uma formação que me diga que o meu direito vai até onde começa o seu direito, porque a minha liberdade não pode extrapolar o seu direito e a sua segurança. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, que é um dos direitos assegurados pela Constituição Federal, o contraponto à liberdade de expressão, que é eu posso falar aquilo que eu penso, é o direito ao não anonimato e o direito de resposta. Eu posso falar o que eu penso, mas em contrapartida eu tenho que fazer isso publicamente, me identificando e sabendo que se eu gerar um incômodo a outra pessoa, essa pessoa tem o direito de responder aquilo. Então a Constituição é uma ordenação muito bem elaborada para fazer esses pesos e contrapesos, esses balanços internos. E aí, o que temos quando a gente fala de educação na Constituição? Tem que haver liberdade de aprender e de ensinar, pesquisar e de divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Tem que ter um pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Tem que ter respeito à liberdade e apreço à tolerância. E qual é hoje o maior problema? E é uma crítica especificamente. E é uma crítica especificamente das entidades estudantis, das quais eu também estou muito próxima, né? De que não há gestão democrática numa escola militar. Nas escolas militares que existem hoje, o que a gente vê são alunos batendo continência, formando fila e tendo que manter silêncio absoluto. Então, como é que você pode pensar numa formação diversa e plural quando você tem um aluno submetido a uma disciplina militar, mas não num bom sentido, uma disciplina que tolhe o próprio desenvolvimento do ser humano, que tolhe a própria liberdade do aluno de se expressar, de perguntar, certo? Vocês que estão em sala de aula especificamente são professores. Qual é a importância, a relevância da participação do seu aluno em sala de aula? Você passou um conteúdo ali em lousa, aí você volta aqui em lousa, eu volto a olhar para os meus alunos aqui, aquele monte de cara de ponto de interrogação. Não entenderam nada, ninguém sabe de geometria, meu Deus, e agora? O que acontece? Eles comunicam, eles perguntam, eles se interessam, eles querem saber. Se não, ali por vontade própria, mas precisa tirar a nota na prova, né? A gente sabe que muitas vezes a educação acaba sendo compulsória nesse nível, quando a gente pega os pequenininhos e prefere jogar bola na quadra porque está ali aprendendo geometria, aprendendo geografia ou história. Mas esse contato entre aluno e professor é o que fomenta a possibilidade de uma educação democrática e participativa. E nas escolas militares a gente tem uma gestão autoritária, a gente não tem essa participação e a gente não tem essa possibilidade de liberdade do aluno.
A gente também, ao invés de ter um bom dia, tem a continência, né? Aquela coisa de bater, né? Continência. A preocupação, ela é menor e menos importante com o aprendizado do aluno do que com o comportamento e a manutenção da disciplina. Então, são atribuídas e é dado um peso muito maior à questão comportamental do aluno e, inclusive, a advertência para coisas que nós, na educação, não consideramos como faltas. Então, nas escolas militares não é possível unhas pintadas, cabelos coloridos, uma roupa diferente, todos eles estão uniformizados ali. Este modelo pode ser muito bom? Pode ser muito bom, mas para isso já existem os colégios militares. Esta educação militar, ela já existe. E os pais das crianças e as famílias que julgarem boa e necessária podem inscrever seus filhos em colégios militares, que inclusive são colégios que exigem vestibulinho e têm um nível altíssimo realmente de aproveitamento, inclusive porque fazem uma seleção restritíssima de alunos, né? Mas eu pergunto, essas regras tão rígidas vão favorecer o aprendizado, vão favorecer a alfabetização, vão favorecer o conhecimento de mundo deste aluno? Ou vão coibir e inibir mais ainda a educação que já é tão defasada? E aí o que é importante vocês entenderem? Quando a gente pensa e vê os números de sucesso das escolas e dos colégios militares, que é a bandeira que o Tarcísio trouxe para vender isso para a sociedade, vender para os pais, mas as escolas cívicas militares têm um aproveitamento muito melhor no IDEB, tira nota alta, não tem reprovação e tudo mais. Mas a que custo? Né? Ao custo dessa rigidez militar. Mas para além disso, por que essas escolas cívico-militares têm um melhor aproveitamento do que as escolas da rede? Porque nessas escolas cívico-militares nós temos bibliotecas, nós temos laboratórios, nós temos quadras, nós temos um investimento em infraestrutura que não acontece nas nossas escolas municipais. Então eu pergunto, não nos parece mais adequado que o governo estadual e municipal faça o devido investimento e o aparelhamento, né, das escolas com bibliotecas, com laboratórios, com mais material humano? Colegas, eu tenho uma prima que é da rede e ela dá aula em escola bilíngue. Então ela dá aulas para crianças surdas e ela fala em Libras, ela conversa em Libras com eles. Ela não tem um assistente de sala. Então, são recursos materiais, como locais de desenvolvimento da estrutura, do prédio físico mesmo da escola, e também material humano que precisa ser complementado, para que a rede municipal possa alcançar os mesmos níveis de outras escolas particulares e de escolas militares que têm sido equivocadamente colocadas como modelo. E aí, eu já estou me encaminhando para o final da minha fala, porque o Vitor ainda tem informações para vocês. O que eu queria deixar claro? Vou fazer rapidamente aqui a cronologia das leis e a importância da gente compreender por que essas leis, por exemplo, o decreto 10.004 de 2019, ele ficou vigente durante um bom tempo. E aí o que aconteceu? Agora, durante o governo do presidente Lula, houve um outro decreto, 11.611 de 2023, então do ano passado, que extinguiu o modelo de escolas cívico-militares, mas que fez isso de uma forma, e tem feito isso de uma forma muito conscienciosa, que é criar um plano de transição para que essas escolas possam ser extintas, sem que haja prejuízo dos alunos, dos professores, coordenadores e de toda a comunidade escolar que está envolvida ali. E aí, por que começam, por que surgem outras leis em outros âmbitos? Você fala, bom, mas se já extinguiu, já resolveu o problema, mas agora o Tarcísio vem e bota aqui. Aí o governador do Paraná vai e bota lá. Que coisa maluca é essa? A gente tem que entender que a educação é um dos maiores polos de força política deste país. Vocês estão hoje aqui por uma razão política das mais relevantes. E por que nós, educação, somos tão atacados? Justamente porque nós somos a resistência
Nós somos aquilo que garante a manutenção do Estado democrático de direito. E isso ficou claro, muito claro nas últimas eleições, né? Então, quando um governador, quando um prefeito, quando um deputado vão lá e propõem uma lei de diminuição de direitos da população LGBT, de extinção das cotas étnico-raciais, de criação de escolas cívico-militares, o que eles estão fazendo é tentar fortalecer o ataque à democracia. Isso precisa ficar muito claro. Nosso papel tem que ser frontalmente contra esse tipo de proposição de retirada de direitos. E por que eu digo isso? Porque quando ingressou a lei que instituiu as escolas cívico-militares federal, teve várias ações judiciais, inclusive ações judiciais que estavam para julgamento, perdeu o objeto porque ela foi derrubada por esse decreto. Mas, que foi o que aconteceu agora com a lei do Tarcísio. Um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, na semana passada, então vejam bem, muito recente essa notícia, ele deu uma liminar e suspendeu a lei para a criação de escolas cívico-militares no estado de São Paulo. E esta suspensão se deve a quê? Já existe uma outra ação do Supremo Tribunal Federal que julga um objeto idêntico a este, que é uma ação, ação direta de inconstitucionalidade, que avalia a lei elaborada no âmbito do Estado do Paraná. Não satisfeito, ainda há uma outra ADIM já proposta também lá no Supremo Tribunal Federal contra esta lei do Tarcísio. Então hoje, como é que está a situação jurídica da lei? Ela está suspensa, ela não pode ser aplicada, não podem ser elaboradas, não podem ser criadas escolas cívico-militares no âmbito do Estado de São Paulo e nem de nenhum município. Aquelas que já existem estão sob a égide do decreto 11.611, que está trabalhando a sua extinção. E agora, o relator desse processo é o ministro Gilmar Mendes. O relator desta ação é o ministro Gilmar Mendes, e ele vai avaliar especificamente alguns pontos, que são os pontos jurídicos, tá? Que eu quero deixar muito claro para vocês. O projeto de militarização da escola civil, ele não merece guarida na legislação brasileira, no ordenamento jurídico brasileiro, por alguns bons motivos jurídicos, para além desses valores, para além desses motivos que a gente já entendeu e que a gente vai aprofundar na fala do professor Vitor. Não é possível substituir gradualmente os profissionais da educação que prestam concurso público, portanto, todos vocês, todos nós, por militares a serem escolhidos de forma discricionária, porque isso gera uma disparidade tremenda, inclusive com relação à questão de vencimentos, porque a base de um policial militar já é maior do que a base do professor da rede municipal. E aí, se ele receber adicional de coordenação, porque eles não vão para a sala de aula, tá? Vocês não se enganem, está previsto que eles vão participar como coordenadores das atividades, pegar lá no batente, eles não querem, tá? Esse negócio é nosso. Que ele quebra a pedra de todo dia, de segurar na mão do aluno ali para escrever, é nosso. Isso é nossa atribuição. Isso vai gerar uma disparidade de categorias dentro da mesma instituição que é a Prefeitura de São Paulo. Rede estadual de ensino da Prefeitura de São Paulo. Então um vai ganhar assim e o outro vai ganhar assado. Mais um motivo: desvaloriza a categoria de educadores e afronta o princípio da gestão democrática de planejamento escolar, justamente porque eles vão implementar todas aquelas regras rígidas. Viola as funções constitucionais da polícia militar. Não existe dentro da segurança pública a previsão de que militares lecionem, coordenem ou atuem na educação. A questão do custeio também é um grande problema, porque esses militares são custeados pelos valores daqui, ó, da Prefeitura de São Paulo. E a principal argumentação jurídica é que esta lei estadual
elaborada da forma como ela está, invade a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação. Eu não vou nem discorrer, porque a gente podia passar o dia inteiro aqui, mas quem conhece um pouquinho da LDB sabe que esta lei proposta por Tarcísio simplesmente tritura, moe tudo aquilo que está na LDB. E a gente tem uma hierarquia de leis enormes. Então, se a gente tem a Constituição e a gente tem abaixo dela a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, há que se respeitar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A gente não pode aceitar de forma alguma que isso seja surrupiado, que seja tirado de nós. Por quê? Porque isso representa ganho político contra a democracia, porque isso significa diminuição da nossa possibilidade de atuação como seres sociais na nossa sociedade. O professor é o profissional mais importante da sociedade. Quem concorda comigo, levanta a mão. Professor é o profissional mais importante. Uma salva de palmas para vocês, professores. E aí, hoje aqui, eu tenho muito carinho de falar professor Paulo Freire, que eu acho que todos nós conhecemos, e que prevê, estudou, elaborou, previu, né? Elaborou, estudou e trabalhou para uma educação emancipatória. Ele pode ser o nosso condutor, ele pode ser a nossa ponta de lança para que a gente entenda, né, de que a gente não pode aceitar retrocessos na educação. A gente precisa andar para frente, para cima, avante, adiante. A gente não pode aceitar retrocessos, e a lei, a construção de um programa de escolas cívico-militares representa um grande retrocesso para a democracia brasileira. E relembrando aqui, o professor Paulo Freire esteve, né, foi professor da PUC São Paulo, que eu gostaria também de homenagear aqui, que hoje a PUC São Paulo completa 78 anos, é a minha instituição de formação, do professor Granda também, e é uma cátedra lá, chamada Paulo Freire, né, num dos programas de educação que nós temos, há uma cátedra lá. E eu vou contar um segredo meu aqui, para fechar a minha fala. Eu me formei como advogada ali na PUC São Paulo, mas de verdade, eu gosto mesmo da educação. Eu vou contar para vocês, eu fui fazer o meu mestrado, meu doutorado na área da educação, porque a minha família inteira é de professoras. Tem tanto professor na minha família, todas as minhas primas, as minhas tias, a grande maioria atuam como professores na rede privada, na rede estadual, na rede municipal, em faculdades. E eu sempre achei que a solução para a grande maioria dos nossos problemas coletivos, está na educação. E por essa razão eu escolhi vir me informar, vir pesquisar mais, vir saber mais sobre o que a gente pode fazer na educação. Então, agradeço a presença de vocês aqui. Passo a palavra ao professor Vitor Grampa e ficamos à disposição. Formulem perguntas, tragam suas dúvidas e dentro da possibilidade a gente explicita. Bom dia a todas e todos, professores, professoras. Meu nome é Vitor Grampa, é um prazer estar aqui nessa manhã, debatendo um tema tão importante como esse. Começo aqui dizendo que é sempre um prazer muito grande dialogar sobre educação e principalmente com professoras e professores que são a base de transformação da nossa sociedade. É muito bonito isso no discurso, mas num país como o Brasil é sempre importante nós reafirmarmos isso, porque se existem profissionais que estão ao longo da história brasileira em constante ataque, são justamente esses, os professores. Você não vê nenhum político dizendo que é contra a educação. A questão é, qual é o projeto de educação que cada um deles entende, né? Qual é a concepção de educação que existe por trás de um projeto educacional, e aqui entre aspas, que
coloque contra os professores, que se coloque contra a formação democrática. Isso não deixa de ser um projeto educacional e muitas vezes aparecem pessoas dizendo que isso é uma defesa da educação. Defesa de uma educação que é contrária ao povo brasileiro, uma educação voltada à subserviência nacional, à falta de produção científica, à destruição do patrimônio do povo brasileiro. Isso não deixa de ser um projeto educacional, um projeto voltado a uma educação tecnocrática, não emancipadora, limitadora dos sujeitos, das suas potencialidades e, portanto, um projeto contra o Brasil, que se consolida sempre como um ataque a esses profissionais que, na interação com os alunos, com a sociedade, com o conhecimento, funcionam como mediadores, né, para a transformação social baseada no conhecimento, na filosofia, ciências, né, potencializando, possibilitando acesso a conteúdos que são, sim, de grande valor, né? Então, pensar a redistribuição no Brasil não é só uma missão econômica do ponto de vista de dinheiro, mas também de conhecimento. Então, levar um ensino de qualidade, através de professores qualificados, que sejam respeitados e valorizados, é algo que coloca em xeque, coloca em risco uma lógica historicamente estruturada no Brasil de exclusão. Então, senhoras, senhores, professores, são uma ponta extremamente importante da transformação e da justiça social. E é por isso, por esse mérito, que são historicamente sempre atacados. Então, é uma missão na defesa do Brasil proteger os nossos professores e as nossas professoras, proteger a educação nacional. Então, meu muito obrigado. E começo, então, a partir das falas de Cris. Perdão, exatamente. Eu falei professores e professores, mas no sentido educação mais geral, tá? Funcionários e funcionárias são profissionais da educação. Todo mundo que está, na realidade, no contexto educacional tem essa mesma implicação, né? Educar é um ato que vai desde uma secretaria escolar à sala de aula, passa pela gestão, passa pela atividade pedagógica de modo geral. Então, estendo aqui professores e professores a todas e todos os funcionários da educação. Inicio então, a partir da fala de Cris, me apresentando, né, uma breve audiodescrição. Eu sou um homem branco, careca, de barba, uso uma camisa rosa, tenho 1,86 m. Eu vou me posicionar aqui, através da minha trajetória, não para contar sobre o meu currículo, mas para que vocês consigam entender de onde eu falo e a experiência que eu tenho e que pretendo trazer alguns elementos nessa fala, né? Minha formação é em Direito, em Filosofia e Pedagogia. Venho de uma base interdisciplinar de formação e sempre dentro do contexto escolar. Minha mãe é professora da rede municipal, colega, ela trabalha no CEL, na Zona Norte, e sempre estive nesse contexto, portanto, da educação. E a partir desse contexto da educação, fui para o Direito. Fui bolsista pelo ProUni, então a minha formação, ocorreu graças
ações, políticas públicas redistributivas voltadas a recortes socioeconômicos, né? Então políticas que tenham por objetivo a redução das desigualdades. Agradeço, portanto, a essas políticas educacionais que de fato têm possibilitado grandes transformações na sociedade. As políticas, sejam elas voltadas ao financiamento, como é o caso do ProUni, para colocar estudantes da rede pública em instituições de ensino boas na rede privada, com bolsa, ou as políticas públicas voltadas a recortes étnico-raciais que vêm gerando impactos transformadores na sociedade. Então, é muito importante relembrarmos isso na nossa trajetória, porque hoje temos uma sociedade diferente, em grande medida, pelas ações efetivas de redução de desigualdade, muitas delas passando originalmente pela educação. E dessa formação interdisciplinar, pude atuar hoje, né, próximo ao Ministério da Educação, na parte de violência contra escolas e violência escolar de modo geral, como consultor da Unesco. Antes disso, eu trabalhei muito tempo em um lugar que pode soar estranho, dada a minha trajetória, educação, direitos humanos. Eu trabalhei na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E trabalhei na Secretaria de Segurança na atividade de controle dentro da ouvidoria da polícia. Então eu fui assessor da ouvidoria da polícia do Estado de São Paulo, na parte de violações de direitos humanos, infrações por parte de policiais, sejam eles civis, militares ou polícia técnico-científica, e na promoção de ações de direitos humanos nesse ambiente. Então vocês imaginam qual foi a minha dificuldade, até porque é um público totalmente diferente daquele com o qual eu historicamente estava habituado a me relacionar. E a mentalidade de fato era outra, principalmente em um contexto no qual estávamos na gestão no governo federal Bolsonaro, que tinha uma visão de militares que é uma visão que remonta ao período da ditadura militar, é uma visão não democrática. E por isso é importante que eu diga, por que isso é importante que eu diga, né? Por que é importante que eu diga isso? Porque eu tenho a experiência de perto da atuação da polícia. E não estou partindo de uma dimensão, de uma atividade policial que eu não entenda, né? Então assim, estou falando que o policial não cabe dentro da escola porque eu não gosto do policial. Bom, isso é uma justificativa irracional e não é essa a nossa ideia aqui. A nossa ideia é, vamos racionalmente, cientificamente estruturar o nosso pensamento. Eu tive contato com excelentes policiais e isso precisa ser dito. Assim como todos os profissionais, e sim, os policiais são profissionais. Eles enfrentam enormes desafios e desafios de gestão também. A dependência dos policiais ao executivo é ainda maior do que a dependência dos professores, porque eles não podem se organizar, no caso dos policiais militares, em sindicatos, por exemplo. Então, muitas vezes, o policial militar, principalmente o praça, aquele que está ali na ponta, ele está submetido a tantas violações de direitos, que é uma das profissões que mais tem indicadores de suicídio. Eles têm problemas muito sérios em saúde mental e sua manutenção, né? Não são amparados pelo Estado. E eu não estou dizendo aqui que isso é algo que legitima de qualquer forma
violações ou irregularidades por parte da polícia, que é extremamente violenta enquanto instituição, e sabemos do enfoque persecutório que historicamente se desenha nas comunidades periféricas, contra a população preta, pobre, periférica, de modo geral. Então, nada que eu estou dizendo é no sentido de dizer que qualquer irregularidade da atuação dos policiais seja justificável. Apenas situando esse profissional como alguém que, quando pretende atuar seriamente, enfrenta desafios institucionais imensos. Esse profissional, ele está submetido a uma lógica criminal própria. Então, quando ele descumpre uma ordem, por exemplo, ele está submetido a um Código Penal Militar que traz penas bastante específicas e um cumprimento de medidas administrativas que é bastante autoritário ainda hoje. Então, pensar a polícia é pensar uma instituição que sofreu muito poucos efeitos de uma democratização. Então, a polícia hoje no Brasil é uma das instituições, e digo aqui as polícias, né, porque temos várias polícias, são instituições que sofreram muito pouco com a democratização trazida pela Constituição de 88, do ponto de vista real. É preciso democratizar a atividade policial. E por que eu digo que é preciso democratizar a atividade policial? Porque a atividade policial ela é necessária, sim. Não vamos dizer que a atividade policial ela é desnecessária. No contexto ideal, pode ser que sim, mas existem violações de direitos que a polícia militar, a polícia civil, da maneira que hoje está estruturada, eu sei que existe uma grande discussão sobre o fim da polícia militar, mas pensando a organização que hoje existe da polícia, elas têm funções na sociedade que precisam ser levadas em consideração. Então, é preciso pensar, né, como eu posso fazer para que a polícia tenha uma atuação que seja respeitadora de direitos humanos e democrática. No contexto das escolas, portanto, o que é preciso que a gente tenha em mente, né, que seja o centro dessa discussão, é que, apesar da polícia militar, das polícias no geral, terem essa função em sociedade que precisa ser reposicionada, ser democratizada, ela não tem e nem pode ter uma ingerência do ponto de vista educacional. Por quê? Porque a função das polícias, da segurança pública de modo geral, não se comunica com a função formativa, formadora das escolas. Então, isso é para mim o ponto principal. Independentemente de qualquer atuação que as polícias possam ter e das dificuldades que existam nessa atuação já existente, não podemos pensar em polícia dentro de escola como algo que seja razoável, né? Do ponto de vista da segurança e da proteção das escolas, que é o grande desafio que vem se colocando, a gente precisa entender que esse caos nas escolas, o aumento da violência, ele não é um fruto da escola em si ou da sua comunidade. Ele é fruto de profundas injustiças sociais que se consolidam no Brasil, do abandono da sociedade em linhas gerais, que implica nos indicadores de violência, e no abandono da própria escola em relação à sua estrutura e os seus recursos, né? Então, pensar a violência nas escolas é pensar um caos que é criado. O caos das escolas ele é criado pelo abandono do poder público para vender uma solução simples
e errada, que seria a solução de uma autoridade e um viés autoritário que pudesse interferir em questões que a própria escola não poderia, em tese, resolver. Quando nós olhamos a violência contra as escolas, aqui pensando a violência contra a escola, mesmo os ataques de violência extrema contra a escola, nós podemos perceber que quem protege as suas escolas hoje são os educadores, é a comunidade escolar. Então, a proteção das escolas, em grande medida, é garantida por esses profissionais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém que trabalha em alguma unidade de escola que fica na periferia da cidade? A polícia é quem garante a ordem nos entornos dessa escola? É a GCM que está ali? Não. Na realidade é pior. A intervenção das forças de segurança nesses espaços mais gera problema do que solução. Então, a polícia, quando ela sobe na comunidade para uma determinada atuação, às vezes é impossível dar aula, inclusive. Por quê? Porque a atuação da polícia vem no sentido de repressão, associada a uma lógica violenta e muitas vezes violadora de direitos. Então, a polícia não é um braço do Estado que está próximo da sociedade, das comunidades escolares. É um braço que aparece em um sentido violento, muitas vezes, repressivo. A UBS está próxima da escola? Muitas vezes não. Você tem comunidades que a unidade de saúde mais próxima está muito longe dali, mas a escola está ali. Então, quando nós olhamos a proteção e a segurança das nossas escolas hoje, nós percebemos que esse trabalho ele é desenvolvido na dimensão pedagógica da formação dos sujeitos, através da capacidade de mediação e formulação de uma lógica de convivência democrática pelos professores. Eu citei antes a importância de uma atividade policial. Por quê? Porque é muito necessário que a gente consiga entender que polícia é uma coisa, atividade de segurança pública é outra coisa. A polícia que nós temos hoje não é a polícia que nós queremos. E muitas vezes não é a polícia que muitos profissionais sérios da segurança pública também não querem, eles não querem essa polícia. Eles sofrem com os efeitos dessa polícia. Uma polícia autoritária não gera segurança, ela gera insegurança, tanto para o próprio policial como para a sociedade. Nesse contexto, pensar a segurança das escolas é pensar algo que seja mediado pela própria escola. A nossa Constituição, e eu gosto de falar dela, às vezes a gente estuda a Constituição para concurso, né? E fica aquela lógica de preciso decorar um pedaço da Constituição. Eu gosto de falar da nossa Constituição porque ela é um pacto político da nossa sociedade, um pacto político que é essencial. As coisas não podem fugir dessas regras gerais por uma razão. Em 1988, ao banir a ditadura, que violou direitos humanos, acabou com a liberdade de cátedra, exilou, matou centenas de milhares de brasileiros, tomou-se uma posição política, uma posição em defesa da diversidade, uma posição pela cidadania. E essa posição política do povo brasileiro, ela tem que estar presente em todos os espaços da polícia, porque ela está na Constituição, as escolas que também estão na Constituição. Só que notem, a que compete a segurança pública na nossa Constituição? Ela é um dever do Estado para a preservação da ordem
e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Se vem em algum momento que compete à polícia a formação da sociedade para a ordem, a construção de parâmetros educacionais de uma sociedade organizada, não, porque isso não é uma atribuição da polícia. Agora, quando nós olhamos o que diz o artigo 205 da Constituição, nós temos a dimensão de que a educação ela é um direito que visa o pleno desenvolvimento para a cidadania e para o trabalho, que é um trabalho aqui pensado como aquele que é digno e capaz de transformar o sujeito e a sociedade, não um trabalho exploratório ali em uma dimensão pela não manutenção de direitos, assim como pretendeu e pretendem as reformas que vêm caminhando na legislação trabalhista. É um trabalho digno, um trabalho de qualidade, um trabalho no qual esse sujeito possa transformar a sociedade. É esse trabalho para o qual a educação forma no Brasil, em termos constitucionais. E olha que interessante, né? A Constituição, ela traz essa função de formação do cidadão para a educação, para a área da educação. E essa função não é só uma função, é também um princípio e um fundamento. Se nós olharmos o artigo 1º da Constituição, lá diz que é fundamento do nosso Estado democrático de direito a cidadania. Então, a educação exatamente compete formar o sujeito para a cidadania. E o cidadão é aquele sujeito capaz de transformar a sociedade e as instituições. Pergunta: por que, portanto, eu quero colocar uma das instituições que, como eu disse no início, menos foram afetadas pela democratização, para cuidar de formação de cidadãos em um Estado democrático? Resposta: eu pretendo com isso ter um perfil de cidadania, um perfil de ordem, um perfil de sujeito que não está alinhado com os ideais da Constituição Cidadã de 1988. Seguindo o que Cris disse, era melhor que nós tivéssemos dentro dos batalhões educadores, possibilitando um arejamento de ideias e a democratização dentro desses espaços que costumam se consolidar de modo absolutamente autoritário. E digo isso sem maior medo, porque o Código Penal Militar, que coordena ali as atividades do soldado, trabalhador que está ali tentando sobreviver em um país injusto desse, muitas vezes. Eu estou falando do soldado, que está ali na ponta, submetido a uma cadeia de comando, que ele é a última pontinha que não opina, só cumpre. É um Código Penal Militar da ditadura militar. Ele foi construído na ditadura militar. Então, a lógica militar brasileira, ela segue, em grande medida, uma estrutura proposta pela ditadura militar no Brasil. Então, pensar esse sujeito dentro de uma instituição que pretende formar para o futuro é, em certa medida, aliás, totalmente contraditório com o que a própria Constituição propõe. E a Constituição faz isso dizendo que a educação é um direito, mas não só a educação. O educador tem o direito de educar. Isso é uma coisa muito importante de se dizer, né? Porque pensar que a educação é um direito, tudo bem, é um direito do aluno. Mas o professor, quem é ele nessa história? Ele é um profissional, e aqui pensando os profissionais da educação, né, quem são eles? São profissionais que estão
dentro de uma lógica de formação, de qualificação própria, que precisa ser valorizada num contexto de liberdade, de aprender e de ensinar, do pluralismo de ideias e da valorização. Então, o profissional da educação é um profissional, e educador não é qualquer sujeito que assim seja designado para estar numa escola. Educador é aquele sujeito que está, em termos constitucionais, incumbido da missão de participar desse processo formativo de um cidadão num Estado democrático. Qual seria, portanto, a função da segurança pública nesse contexto? Apoiar as atividades da escola submetidos à dinâmica e à lógica educacional. Então, quando nós pensamos na proteção das escolas, estamos pensando em uma rede que ela é intersetorial e hoje passa pelo diálogo, pelo contato com essas instituições dentro das suas funções. Então, quando pensamos uma atuação qualificada do policial no ambiente escolar, precisamos pensar a formação de um policial para atuar não na escola, mas com a escola. Porque hoje os nossos profissionais da segurança pública sequer têm condições de atuar em uma ocorrência que esteja no ambiente escolar. Vamos imaginar um contexto aqui prático, né? Tivemos uma escola que foi objeto de alvejamento, deram tiros na escola, tinha um atirador naquele lugar. A polícia militar foi acionada. A atividade da polícia militar naquele contexto gerou um prejuízo muito grande. A atuação daqueles policiais não tinha uma dimensão da função de uma escola, do contexto da atividade que ali se desenvolvia. Nesse contexto, pensar um policiamento comunitário que tenha condições de dialogar com a escola já seria uma política muito mais significativa, eventualmente, do que escolas cívico-militares que não encontram amparo nem racional, porque eu tenho profissionais da educação que são formados para isso, têm qualificação técnico-científica para isso, e que podem muito bem fornecer as respostas necessárias para esse espaço. Mas algumas pessoas podem me dizer, mas veja, a escola na situação de violência que está hoje não tem condições. A escola está, repito, nessa situação hoje, em razão de um projeto político de desmonte das escolas e da educação nacional, que pretende justamente vender uma solução que não seja a formação dos educadores, que não seja a qualificação. Então, vamos pensar o que torna as escolas cívico-militares eventualmente distintas. Incentivo financeiro próprio. Se os diretores de escolas, se as equipes gestoras, se os professores tivessem mais recursos, essas escolas responderiam possivelmente muito melhor do que diversos modelos de escolas cívico-militares que foram implementados, que trazem indicadores que na verdade são falsos indicadores, porque não correspondem em pé de igualdade com as outras escolas. Então, quando eu faço um modelo e quero fingir que esse modelo é melhor do que os outros, eu coloco mais dinheiro nesse modelo, enquanto os outros seguem sucateados. Para finalizar aqui, é importante a gente entender então que é possível, em certa medida, pensar a segurança pública no contexto escolar a partir da lógica da escola, a partir da lógica da manutenção de direitos e da democratização da polícia. Por que eu digo isso? Porque se as pessoas não entenderem que
precisamos democratizar a polícia, a pauta de segurança pública seguirá sendo uma pauta da direita. E isso não é possível. A segurança pública é um direito do povo brasileiro, é um direito de todos e todos. Não é um privilégio, não é uma questão de autoritarismo. Paulo Freire traz a distinção clara entre autoritarismo e autoridade. As nossas autoridades policiais seguem, em grande medida, dentro de uma lógica autoritária, não são autoridades, em muitos espaços de nenhuma ordem. Então é preciso compreender que o diálogo da autoridade educacional, pensando a segurança pública, mobiliza a sociedade a repensar as suas instituições, a democratizar as suas instituições. Não é justo com muitos policiais que pretendem fazer o seu trabalho honestamente, preservando direitos, estarem submetidos a uma lógica que os prejudica a ponto de se suicidar. Então, pensar essa dinâmica a partir da escola, de como garantir uma segurança pública democrática, é uma das nossas missões, que pode passar sim pelo fim de determinadas instituições, pela transformação delas. A questão é, se nós não propusermos esse diálogo e esse debate, seguirá parecendo que a pauta da segurança pública não é uma pauta democrática. Não, ela é um direito. A gente tem que pensar isso. A gente tem que pensar isso, pensar dentro de uma dimensão democrática e de valorização e proteção dos direitos humanos. A gente não pode simplesmente ignorar isso. E trazer a dimensão de que sem a valorização dos profissionais da educação, a qualificação da sua atuação e investimentos significativos no ambiente escolar, é impossível garantir proteção e segurança nesses espaços. A lógica da educação é a lógica formativa dos sujeitos e a que deve imperar, não a lógica repressiva da segurança pública hoje estruturada. A educação é sim política, na medida em que ela conduz a sociedade para transformações. E a função da escola na sociedade é a efetivação de direitos e o diálogo com esses territórios em uma lógica transformadora e implementadora de mudanças, né? Nesse contexto, as estratégias mais efetivas seriam justamente aquelas que partissem da gestão democrática, partissem do olhar das escolas para as suas necessidades em proteção e segurança, e não admitissem, que não deve ser admitido, nenhuma intervenção externa, estrangeira, dentro do ambiente escolar, que venha a prejudicar a liberdade, a democracia e os valores centrais que devem acompanhar uma educação pública que seja pautada na liberdade, no pluralismo, na valorização, na gestão democrática, conduzindo à qualidade. Obrigado. Não lendo aqui com vocês, e é muito importante. A educação só faz sentido se os oprimidos buscarem a reconstrução da sua humanidade e realizarem a grande tarefa humanística e histórica dos oprimidos, libertar-se a si e aos opressores. Nós não queremos
opressão na escola. Nós não queremos polícia militar na escola. Lugar de polícia é na segurança